Evangelho, domingo da nona semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da nona semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a conclusão do segundo capítulo e o início do terceiro capítulo do Evangelho de São Marcos. Já no início do Evangelho, Marcos mostra para a gente o momento em que os herodianos e os fariseus irão tramar a aliança para a condenação de Jesus, mostrando-nos que já desde o início da obra messiânica do Senhor, o mal se mobiliza e trama para tentar impedir que Deus cumpra a sua vontade. Mas nada e ninguém é como Deus e pode impedir que Ele realize a sua vontade. Pois o mal, por sua vez, irá tramar, irá estabelecer forças e recursos para tentar criar uma oposição, uma hostilidade ao que vem da parte de Deus. E essa imagem fica muito forte nas palavras que o evangelista reserva aos sentimentos de Jesus. O Senhor sentiu ira e tristeza dentro da sinagoga diante do que viu e percebeu no coração daqueles que ali estavam. Os dois sentimentos são muito significativos no Evangelho de Marcos, especialmente nesse texto para nós. Como eu acabei de dizer para vocês, quando a gente fala a respeito do mal que trama, estamos falando das forças infernais. Então, é da obra do inimigo infernal e de seus demônios. Porém, diante da ação do pecado, diante da ofensa a Deus, o Senhor sente ira. Nós sabemos que o catecismo nos consente a possibilidade de atribuir, o sentimento de ira quando se diz e quando se estabelece em relação ao pecado. Irar-se com o pecado e rejeitá-lo com toda a força da alma, em maneira intensa e total. Então, essa ira, ela é consentida, ela é moralmente justa e ela faz parte da vida dos santos. Os santos odiavam o pecado.
e o rejeitavam de todas as formas e maneiras. Então, o primeiro sentimento que Marcos apresenta para a gente é a ira do Senhor contra todo o pecado, ou seja, contra toda obra e ação do demônio no meio dos homens, na vida dos homens. E depois o sentimento de tristeza, por ver que aqueles que foram chamados por Deus para viver na liberdade de filhos de Deus consentem em submeter-se à escravidão do demônio. Então, eis aqui os dois sentimentos que Jesus apresenta. Ele não sente ira contra aquelas pessoas, mas porque ele veio para salvá-las também. Ele veio para salvar a todos. O Senhor sente ira diante do pecado, que é escolhido, aceito e praticado naquele momento. A hostilidade a Deus, a hostilidade à misericórdia e a indiferença com a qual se escuta a voz do Senhor. Porque o Filho, quando fala, fala em nome do Pai. Quando Jesus apresenta o ensinamento na sinagoga, ele não está apresentando um novo ensinamento, mas está levando à plenitude o ensinamento feito pela lei e pelos profetas. Tanto que o ponto central do episódio na sinagoga e do episódio envolvendo os discípulos na plantação de trigo é exatamente a misericórdia. Jesus evoca na memória de de Davi e de seus companheiros o fato de que eles estavam a passar fome. E Davi pede ao sumo sacerdote da época que pudesse consentir de dar aos seus homens o que comer, pois eles estavam há dias sem se alimentar. E naquele momento a bênção é concedida. De maneira que Deus, que é misericordioso e olha a necessidade de seus filhos, não permite que falte o que é necessário. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Mas veja que aqueles que estão na interlocução com Jesus hoje no Evangelho não reconhecem isso. Vendo a necessidade daqueles que passam pelo campo, e impõe contra eles uma condição de ausência de misericórdia. Em nome de Deus e da interpretação das coisas de Deus, falham com a misericórdia e excluem a misericórdia como possibilidade de Deus, como ensinamento do Senhor. Quando, na verdade, a lei e os profetas nos conduz, através da história, em direção àquele que é a misericórdia do Pai. E, obviamente, se a misericórdia foi excluída do coração deles na hora de ensinarem e interpretarem a lei, significa que o caminho que leva a Cristo foi interrompido e foi também excluído. O que significa dizer que o coração deles não se orientam mais na direção de Deus, como falamos nesses últimos dias. Eis aqui o primeiro drama presente na primeira parte do Evangelho de hoje. Os corações que não mais se deixam conduzir por Deus e dessa forma acabam se associando ao pecado. Porque ao hostilizar o que vem de Deus, se simpatiza e se aceita aquilo que é contra Ele, o que está em oposição a Ele. Desse modo, nós vemos que aqueles que vão protestar no campo, na sinagoga, desprezam o valor e a dignidade da vida daquele que está sofrendo. Deus veio para trazer ao homem a libertação. Deus veio para nos conceder o perdão. Deus veio para conceder a cura ao seu povo. E eis que ali estava um homem que esperava por anos a cura e a misericórdia de Deus em seu favor. E o Senhor, que escutou a sua prece, veio ao seu encontro, e no lugar bendito, onde a sua palavra é ensinada, é amada, é venerada e, sobretudo, é guardada no coração, é trazida, é escolhida novamente, naquele lugar, que deveria ser um lugar bendito, está reinando a impiedade, a indiferença e, por fim,
a hostilidade ao agir de Deus. Jesus vem condenado porque agiu com misericórdia. Jesus vem condenado porque agiu conforme o coração do Pai. Jesus vem condenado porque permanece em comunhão com o Pai. E veja, o lugar que outrora deveria ser o lugar bendito para Deus ser amado e honrado, agora se tornava um lugar de condenação. Por um instante parecia que triunfava o mal e a ação do mal sobre aquele lugar que deveria triunfar a bondade e a misericórdia de Deus. Mas atenção, Cristo o cura na sinagoga. Mesmo que ali a presença daqueles que não mais buscam a Deus pareça triunfar, o Senhor continua realizando prodígios. Porque o que Ele escolheu para si, Ele defenderá até o fim. Então, no lugar onde existe a promessa que o Senhor fala e instrui o seu povo, é ali que o Senhor vem realizar a sua obra de misericórdia. Queria apenas chamar a atenção para esse parêntese, para esse ponto, para fazer esse parêntese com vocês. Por maior que seja a infidelidade dos mestres da lei e daqueles que deveriam na sinagoga instruir o povo de Deus, Deus continua fiel à sua palavra. E o seu Filho vem ao encontro daqueles que nele esperam, ainda que os que foram instituídos por Deus para cuidar do povo de Deus não mais cuide, o Senhor, que é o bom pastor, vem ao encontro. Porém, ai daqueles maus pastores que se levantam contra Deus e dispersam o rebanho do Senhor. Ai daqueles maus pastores que assim agem. E aí a gente lembra do texto, melhor seria amarrar uma pedra de moinho sobre o pescoço e lançar-se sobre o mar. Então, bendito seja o nome do Senhor pela sua fidelidade, que sustenta a igreja, que sustenta cada um de seus filhos, que nos assegura a verdade e a vida. Essa atitude de Jesus hoje, no terceiro capítulo do Evangelho de Marcos, sela aquilo que será a aliança entre os herodianos e os fariseus, que eram opositores políticos, mas que vão se unir em um ideal comum. O ideal comum é combater nosso Senhor Jesus Cristo e tentar impedir que o Verbo de Deus realize a salvação. Eles vão se empenhar, mas obviamente nada vão conseguir, a não ser a própria destruição. Então, no Evangelho de hoje, ao mesmo tempo que vemos toda essa realidade que por um instante nos impressiona e nos entristece, que a tristeza de ver essa impiedade, de ver a indiferença, de ver a maldade no coração dos interlocutores de Jesus, nos leve a suplicar constantemente misericórdia a Deus e, ao mesmo tempo, a conversão dos pecadores. Que o Senhor cumpra com poder e esplendor a sua fidelidade no amor aos homens, para que ninguém se perca na esperança, que a tristeza nos leve desse episódio, o presente nesse episódio, nos leve a desejar a conversão dos pecadores e a suplicar misericórdia a Deus. Mas, ao mesmo tempo, que toda essa realidade de ofensa, de pecado, de hostilidade, possa aumentar em nós a ira contra o pecado. Que o nosso coração possa realmente detestar de todos os modos e maneiras a situação de pecado e que nós possamos, como o Senhor nos fala, como o evangelista nos fala, melhor dizendo, com ira, não querer, eu não quero isso, afasta isso de mim. Essa realidade eu não quero para mim, eu a abomino e não a escolho para a minha própria vida. E peço a Deus misericórdia por aqueles que escolhem. Jesus não se ira contra o pecador para que ele se perca
mas ele se ira contra o pecado, e que a ira do coração do Senhor possa ser o grande chamado de conversão para aqueles que ainda flertam ou que ainda de alguma forma consentem que a vida possa se dar de uma forma menos exigente. E aqui eu chamo a atenção para um aspecto que já tivemos a oportunidade de partilhar em um outro texto. Não existe um espaço de indiferença em relação a acolher ou não a vontade de Deus. Quanto mais nós resistimos em acolher a vontade de Deus na nossa vida e mais regular se torna essa resistência, maior e mais rápida será a nossa possibilidade de chegar à rejeição da vontade de Deus. Por quê, Padre Fábio? Porque as forças infernais se aplicam e colocam todos os recursos que elas têm para poder separar de Deus aqueles que não buscam estar junto dele. Então não fica dando condição e ocasião para o demônio te empurrar cada vez mais para longe do Senhor, porque não vai passar despercebido um ato de amor e de obediência a Deus, assim como não vai passar despercebido um ato de indiferença e de resistência a Ele. Se um ato de bondade logo é visto e as forças infernais se mobilizam para tentar impedir que essa bondade continue acontecendo, que o Filho de Deus persevere naquele ato de bondade e de misericórdia, igualmente eles se mobilizam quando percebem que um coração começa a ser mais resistente, quando um coração começa a estabelecer condições de indiferença ao que pede Deus, ao que fala o Senhor, eles se mobilizam rapidamente para que esse coração sempre mais se torne indiferente e, por fim, frio e, por fim, um opositor à vontade de Deus. Não deem ocasião para que o inimigo infernal venha aumentar a opulência do coração, venha estimular esse afastamento de Deus. Por isso, todos os dias, peçamos ao Senhor a sua misericórdia, entreguemos a nossa vida em suas mãos, digamos, livrai-nos do mal como Ele mesmo nos ensinou, e peçamos a intercessão de São Miguel Arcanjo para que o Senhor nos proteja de todas as ciladas e insídias do inimigo infernal. Senhor, dai-nos a graça de detestarmos absolutamente todo o pecado e de termos o nosso coração constantemente compadecido por todos os pecadores e por todos aqueles que se afastam de Ti. Que o nosso amor por Ti se dê, Senhor, na oração incessante pela conversão dos pecadores, mas também que se dê vivamente em todo repúdio, ira e ódio a qualquer possibilidade do pecado presente em nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.